Patrulha RB, como acontece toda segunda-feira, marcada aí pela nossa produtora executiva, da Rádio Barreiras, a Gabriela Flores. Estamos aqui com o advogado Paulo César e a rádio tem recebido algumas ligações com as pessoas que ainda com muitas dúvidas com relação à questão de contratação de empregadas domésticas. E por isso o Dr. Paulo César está aqui conosco e vai tirar um pouquinho dessas dúvidas a vocês que estão com dúvidas com relação a essa questão da empregada doméstica. Dr. Paulo César, bom dia, bem-vindo à Rádio Barreiras, em especial ao Patrulha RB. Quer dizer, hoje em dia os patrões são obrigados a contratar empregada doméstica. Quais os direitos que a lei garante a essas pessoas que trabalham no lar, doutor? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da RB. Uma das coisas que nós temos que analisar com relação aos empregados domésticos é porque até a Constituição de 88 havia garantido alguns direitos para esses empregados, mas muitos ficaram fora. E recentemente, com essa PEC das domésticas, que PEC é a abreviatura de Projeto de Emenda Constitucional. E com a PEC das domésticas, nós chamamos de das domésticas porque, na verdade, a definição de empregada doméstica é bem mais ampla do que apenas as empregadas domésticas que nós conhecemos. Mas, talvez por popularmente ser as mais conhecidas, acabou caindo no gosto das pessoas chamarem PEC das domésticas, né? E, na verdade, os direitos hoje das empregadas domésticas são praticamente iguais a todos os outros direitos dos demais trabalhadores, o que, de certa forma, é até muito justo, se formos analisar pelo contexto histórico. São trabalhadoras como os trabalhadores, como qualquer outro cidadão, merecendo o amparo do Estado na forma mais ampla possível. Quer dizer, então quem tem hoje um empregador doméstico, uma empregada doméstica, doutor, o que ele deve fazer para regularizar essa situação dele perante essa pessoa, esse trabalhador? É bom lembrar que o direito atual, quer dizer, esses direitos e garantias que a PEC concedeu aos trabalhadores domésticos, elas não são retroativas. Então, até a data da promulgação da agora emenda constitucional, já não é mais projeto, agora já é emenda constitucional, até aquela data os empregadores estavam naquelas mesmas garantias que tinham anteriormente. A partir daí, a partir da emenda constitucional, então agora é hora de regularizar a situação na forma que a lei determina. A carteira já é obrigatória, a assinatura, mas o recolhimento de FGTS, que ainda não foi regularizado, pagamento de hora extra e uma extensão de direitos que podemos dizer que adicional de horas extras, que até então não se falava para o empregado doméstico. Então agora nós temos. Correto, uma coisa bem interessante, porque de repente tem pessoas que já estão naquela casa lá, tem 10, 12 anos ou até mais, mas nunca teve a sua situação regularizada pelo empregador, ou seja, aquela carteira assinada. Apesar de tudo isso, a partir do momento da lei, isso aqui ela esqueça. Vamos dar um exemplo muito claro, né? Vamos chamar essa empregada doméstica de Maria. Maria estava há 5 anos na casa, numa casa de família. Lá, quais eram os direitos de Maria até a emenda constitucional? Os direitos de Maria eram ter a carteira assinada, pagamento de salário, pagamento de férias, pagamento desse terceiro salário. O terço das férias também era direito de Maria, mas Maria não tinha direito para isso, Maria não tinha direito para fundo de garantia e muitos outros. Nessa situação, a partir do momento em que a emenda constitucional entra em vigor, Maria passa a ter direito às horas extras, passa a ter direito ao depósito de FGTS. Então, o que essa família vai fazer? A família só vai acrescentar direitos que ela já tinha. Mas vamos dizer, então, que a família não vinha assinando a carteira. Não tem a carteira assinada. Não assinava a carteira de Maria até então. Então, agora é hora da empresa, para o empregador, passar a regularizar o tempo atrasado com relação à assinatura da carteira. Não há como nós retroagirmos, negarmos a retroação desses recolhimentos. Né? Ele tem que recolher a carteira, o INSS do período anterior e deve agora, a partir de então, se adequar às novas normas. Então, quer dizer, aquilo ali, infelizmente, ela tem que esquecer. Né? A partir de agora, é uma vida nova para esse empregador. E para a empregada também. Lembra o seguinte, os
os direitos dela, aqueles antigos que já eram adquiridos e que o empregador não pagou, deve pagar. Né? É como eu estou citando, o caso da carteira de trabalho. Se o empregador não assinar a carteira de trabalho, ele vai ter que assinar. Né? Mesmo com data atrativa. A emenda constitucional não colocou fim ao tempo passado. Ela apenas adicionou mais direitos além daqueles que ela já tinha. Agora, o que a empregada doméstica pode querer fazer é reclamar, por exemplo, de horas extras, reclamar de FGTS que perdeu no devolve. O empregador não era obrigado a pagar, não tinha lei que obrigasse a pagar. Coisa que agora nós temos. Outra pergunta também, doutor Paulo César, em relação ao horário de almoço. A lei garante às domésticas, mas patrões e empregados podem fazer um acordo para melhorar o serviço prestado. Por exemplo, ocorrido às 8 horas, saída da doméstica às 16 horas. Como fica? Quer dizer, agora é questão de se adaptar a essa norma, que ela tem direito ao almoço dela, né? Por exemplo, meio-dia, como um trabalhador, até meio-dia e meia, ou 2 horas da tarde, 14 horas. Quer dizer, agora é questão de se adaptar. O horário da família também é o horário dela, né? Vamos lembrar de algumas questões bastante delicadas quando se trata do empregado doméstico, porque ele vive dentro do âmbito familiar. O serviço é prestado no âmbito da família. E como o serviço é prestado dentro do âmbito familiar, há uma tendência a ter uma intimidade maior com o patrão, com a vida familiar do patrão. E a questão da alimentação, alguns empregadores já estão estudando a possibilidade do empregado doméstico tirar o horário de almoço. É estranho, né? É esquisito a gente dizer isso, mas é um direito que o empregador tem. Quer dizer, ela trabalha vamos dizer que ela pega às 7 da manhã, trabalha das 7 até às 11, ela conclui o almoço e sai para almoçar. Ela não almoça lá, ela vai ficar das 11 até 1 hora da tarde, ou de meio-dia até às 2 da tarde, é a hora que os patrões estão em casa, depois ela volta para continuar o serviço. É estranhíssimo quando se trata de empregado doméstico, mas é uma possibilidade da lei. Outra possibilidade da lei é a empregada doméstica trabalhar corrido, como você mesmo disse, até às 16, então ela conclui o trabalho às 16 horas e embora. A lei não proíbe esse tipo de transação. Aliás, algumas curiosidades que a lei, por exemplo, não proíbe. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o empregador oferecer uma alimentação diferente daquela que ele almoça, oferecer uma alimentação diferente para o empregado doméstico, não gera danos morais. É estranho também, é muito estranho, mas assim, no entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que é uma relação empregatícia como qualquer outra. E como uma relação empregatícia qualquer outra, e o empregado doméstico, então, não teria, teoricamente, direito de alimentar-se com a mesma alimentação que o seu empregador. Né? E aí gera toda aquela discussão de novo, né? A questão familiar, claro, está presente no dia a dia da família. Porque, né, a pessoa vai fazer uma comida que ela não vai comer. Né? Muitas empregadas domésticas atingiram status de tamanho e intimidade que ia ser da mesa na casa dos patrões. Né? E isso acaba gerando assim, aquela certa intimidade e que abre, o empregador acaba abrindo na cabeça dele uma ideia de que isso dá direito a ele, por exemplo, de deixar de pagar algumas coisas, de pedir para o empregado segurar por um certo tempo maior, e quando na verdade isso não existe, né? A lei é lei, e ele é empregado, a pessoa é empregada comum como qualquer outro. Tem outra pergunta aqui do ouvinte, doutor Paulo César. O que ele pode fazer para que a empregada doméstica abra uma microempresa de serviços gerais e ela usar a empresa, contratar a empresa dessa empregada como prestadora de serviço em sua casa? Duas coisas que nós temos que falar. Primeira é a diferença de empregado com diarista. Diarista vai apenas 3 vezes na semana. O TST diz que até 3 vezes é tolerável e continua sendo eventual. Mas quando se passa de 3 dias da semana, não vai adiantar ele fazer isso aí. Ele vai pedir a empregada para abrir uma empresa no nome dela, ela vai abrir, vai emitir nota para ele, e daqui um pouco ela vai entrar, quando dá o término da prestação laboral, ela vai entrar na Justiça do Trabalho e o juiz vai aplicar um princípio que já é o princípio
da primazia da realidade. Ou seja, o que conta mesmo na Justiça do Trabalho é o que acontece na prática. Documento, nesse caso, um documento que foi tentar maquiar a realidade, não adianta, porque, veja só, ela atende aos 4 requisitos. Subordinação, não eventualidade, continuidade e remuneração. São os 4 requisitos que a lei exige para a pessoa ser caracterizada como doméstica. Estava ela trabalhando todos os dias, era ela pessoalmente que prestava o serviço, ela tinha subordinação do dono da casa e ela recebia dinheiro para isso. É empregada. Não adianta tentar mudar essa realidade. O melhor que você tem que fazer, eu já disse isso outra vez, não me lembro se foi aqui, mas numa entrevista que nós falávamos, e eu disse isso: nós no Brasil, nós caminhamos para uma realidade europeia. E a realidade do povo europeu é essa: você tem na sua casa um empregado doméstico só se você tiver um alto poder aquisitivo, porque elas são caras. Então o que as pessoas vão ter que fazer, vão ter que começar a aprender é contar com a diarista e dividir as tarefas domésticas. A mãe faz uma coisa quando chega do trabalho, o pai faz outra, os filhos fazem outra. Porque, na verdade, o que nós temos hoje é uma cultura colonialista ainda, né, de pessoas que, infelizmente, não têm condições financeiras de pagar um empregado doméstico e querem ter um empregado doméstico para não ter que fazer o serviço doméstico dentro de casa. E, para isso, demanda dinheiro. E se você não tem, você tem que dar outros meios para poder resolver essa situação. Quer dizer, são casos como esse que, apesar do tempo que a PEC foi promulgada, ainda existe muita discussão e muitas dúvidas, né, doutor Gonçalves? Grande parte do que realmente vai fazer diferença ainda não foi regulamentado. É o caso do FGTS. O FGTS não foi regulamentado ainda. O governo ainda não decidiu de que forma o empregador vai ter que pagar isso. Mas vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Agora tem o problema, doutor. O retroativo. Esse é o problema, né? Não, até agora, os empregadores não são obrigados a pagar, mas a partir do momento que a lei regulamentar, vai ter que fazer os depósitos. Lembrando de outra questão também bastante complicada, é a questão das horas extras. Porque é difícil você controlar a hora extra de empregado doméstico. Ninguém fica lá para controlar o horário. O pai sai, a mãe sai, geralmente nas casas onde tem empregado doméstico, elas com sozinhos ou com crianças em casa, né? Então é difícil para o patrão controlar o horário. E a empregada doméstica que mora, por exemplo, em casa? Notícia é uma pergunta aí: que mora, fez a casa e fez um cômodo e ali serve aquele empregado. A famosa dependência da empregada doméstica, né? Ele pode descontar alguma coisa naquilo ali, por exemplo, água, luz, alimentação, inclusive a moradia da pessoa, doutor? A lei autoriza descontos dessas proporções. Na verdade, são descontos pequenos, não são descontos altos, mas principalmente o que a gente orienta hoje com a nova dinâmica da lei dos empregados domésticos é que os patrões façam um acordo. Por exemplo, digamos que você precise da empregada para trabalhar à noite. Uma festa na residência? Eu digo aquela pessoa que precisa sempre. Por exemplo, pais professores. O pai é professor, a mãe é professora e precisa que a empregada durma no trabalho por causa da criança. Faça um acordo com ela, então, deixa ela folgar no sábado, por exemplo. Ela vai trabalhar vai dormir no trabalho, mas vai sair na sexta-feira. E ela sai na sexta e só volta no domingo à noite ou na segunda pela manhãzinha, né? Então, é uma possibilidade que a lei autoriza. Porque aí ela vai compensar o horário dela no final de semana. Tem direito a uma folga semanal, ou precisamente no domingo, ou pode-se fazer, como o senhor mesmo disse, o acordo com os patrões, por exemplo, você vai folgar na quinta e vai trabalhar no domingo? Como é que fica isso? Aplica-se aos empregados domésticos a mesma regra que aplica-se aos outros empregadores, aos outros trabalhadores. A folga não precisa ser obrigatoriamente ao domingo, mas quem trabalha no domingo, obrigatoriamente, pelo menos uma das folgas mensais tem que cair no domingo. Talvez para o empregado doméstico seria mais fácil o empregador utilizar o sistema do banco de horas. O banco de horas é um sistema que, ou seja, a pessoa tem que trabalhar 44 horas por semana, 220 horas por mês. Então você faz um banco de horas com o empregado doméstico, vai controlando os horários ali, os dois juntos, e a cada 6 meses você zera o banco de horas. Por exemplo, chega ao final de 6 meses, ela está com 50 horas extras.
Então, ou você vai dar 50 horas para ela de descanso, de folga, ou você vai pagar essas horas como se fosse extra, né? Então, chega o empregador e decide o que é melhor. Porque muitas vezes na relação de empregado doméstico a gente vê também um pouco de injustiça com relação aos empregados domésticos, porque eles acabam se apegando nessa relação familiar e em alguns casos o empregador não cumpre todas as regras legais e ainda lá no fim da história ainda vai acusar o empregado doméstico de ser ingrato. Uma coisa interessante, essa relação realmente familiar, empregado doméstico, as pessoas depois de certo tempo. Acontece muitas vezes, a pessoa vai mudar os móveis da casa e doa para empregado um sofá, uma geladeira, um fogão, e depois no final da relação trabalhista eu quero descontar essas coisas que eu lhe dei, doutor. Como fica isso se você for fazer uma doação de um sofá, uma geladeira, botar no papel, estou doando, ela pedir isso, estou doando isso para fulano? A Justiça do Trabalho não costuma ver isso com os bons olhos não, viu, Marcelo? Essa coisa do empregador querer botar valor em imóveis usados, botar valor em tapete. Mas infelizmente isso acontece. A Justiça do Trabalho não costuma olhar com bons olhos para isso não. A gente diz o seguinte, eu penso, né, eu tenho um empregado doméstico em casa, que está comigo há 15 anos, né? E aquilo que às vezes tem um móvel que você está trocando em casa, que você não quer mais, e não vai mais, você não vai ter mais. Ou você doa, como o próprio nome já diz, né? Presente, não se pergunta o preço, nem se cobra depois, né? Não é aquela história de, só fazendo uma comparação aí do namoro, né? Quando termina o namoro, você pediu os presentes de volta, aquele anel que foi dado, né? Você quer de volta. Então, não se cobra presente, não se cobra. Então, se você acha que aquilo ali vale dinheiro e você tem alguma coisa, por exemplo, para o empregado, se você está devendo alguma coisa para o empregado, e você acha que aquele móvel não vale dinheiro, então venda o móvel numa loja de móveis usados e entrega o dinheiro para ela e pede para ela fazer o recibo, né? A não ser que você vai fazer um recibo e compra. Quer dizer, ela tem interesse, o empregado tem interesse em comprar. Você está lá, vai descartar, vamos supor que você está trocando o seu sofá. Mas aquele sofá ainda está novo, bonito, e o empregado diz, eu queria comprar esse sofá. Então tá, então compra. Vamos lá, faz uma avaliação, claro. Preço bem acessível, né? Claro, faz uma avaliação, olha, custa tanto, eu vou dividir em tantas vezes para você, vou descontar do seu salário, mas você não está dando, você está vendendo, é diferente, né? Agora, quando você dá alguma coisa, é presente depois não pode cobrar, né? Obrigado pela participação conosco aqui no Papo Livre, doutor Paulo César. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, me coloco à disposição sempre que for necessário. Olha, a Railane da Santa Luzia parabeniza o seu irmão José Mateus na Fazenda Nova Ponta d'Água, no município de Cotegipe. Parabéns para ele, felicidades! Muito obrigado.